Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma videoaula. Esta é a aula de número 6. Utilizaremos o nosso livro didático dos seguintes autores. É o livro Conexões com a Física, do PNLD, destinado aos alunos do primeiro ano. Nesta aula, nós iremos corrigir a atividade deixada na aula passada e, para isso, vamos ver aqui as equações que nós iremos utilizar. Aqui estão elas, as equações do movimento. Neste caso, o nosso conteúdo é um movimento uniformemente variado. Portanto, iremos utilizar a função horária das posições do movimento uniformemente variado. Iremos utilizar a função horária da velocidade e a equação de Torricelli. Esta função, por enquanto, não iremos utilizar. É a função que você calcula a distância percorrida por meio de uma média aritmética entre as velocidades, ou pela velocidade média. Então, basicamente, ficaremos com as três primeiras equações. Ok? Então, só uma abordagem aqui. Geralmente, nós iremos ter nos nossos exercícios a posição inicial no nosso sistema de referência igual a zero. Então, vamos lá, vamos corrigir a nossos exercícios. Cá estão eles. Eu previamente resolvi para que nós possamos ganhar tempo e que o vídeo não se estenda, não fique um vídeo tão longo. Então, vamos começar. A questão de número 1 e 2 foi a atividade de casa. Resolvendo a questão de número 1, vamos fazer aqui a leitura. Distraidamente, um morador do 7º andar de um prédio deixa cair a carteira, que 3 segundos mais tarde atinge o solo, 30 metros abaixo. Desconsidere a resistência com o A e responda: o movimento de queda da carteira foi uma queda livre? Justifique sua resposta. Então, para que nós venhamos descobrir, entender, saber que se o movimento foi uma queda livre, precisamos calcular quanto tempo duraria a queda se ele de fato estivesse com queda livre. Ou seja, a nossa equação ela descreve o movimento de um corpo em queda livre. É aquele no qual a resistência do ar ele é praticamente nula ou desprezível. Então, veja só, vamos adotar nosso sistema de referência, o solo, portanto, vamos dizer que a posição de onde ele partiu é zero, e é claro, se ele foi abandonado, se a carteira foi abandonada, a velocidade inicial é zero, portanto, a nossa equação é, sendo S a posição, neste caso a altura, dizemos que a nossa equação é a altura H é 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. A gravidade é 10. Então, substituindo, quem foi a altura? 30 metros. Então, 30 metros vezes a gravidade vezes o tempo que queremos saber. Então, 10 vezes 1 é 10. 10 dividido por 2 dá 5. Logo, 5t ao quadrado é igual a 30. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Logo, 30 dividido por 5 dá igual a 6. O inverso da potência é a raiz. Raiz de 6 a 2,45. Então, se estivesse em queda livre, o objeto levaria aproximadamente 2,4 segundos ou 2,45 segundos. Então, o texto diz que a carteira levou 3 segundos, o que significa dizer que quem retardou a queda do objeto foi a resistência do ar. E, portanto, podemos garantir que o objeto com essas características, ele não estava em queda livre. Não estava em queda livre, porque se estivesse em queda livre, deveria levar
2,45 segundos. Como levou mais tempo, significa que a resistência do ar interferiu na queda e, portanto, concluímos que o objeto não estava em queda livre. Vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte. Questão de número 2. Uma pequena pedra despenca do 8º andar de um edifício a 31,25 metros do solo. Desprezando a resistência do ar, calcule, letra A, o tempo que a pedra demora para atingir o solo. Então, para calcularmos este tempo, vamos recorrer à equação, e eu já não pus ela por inteira, como eu fiz na questão de número 1. Já coloquei ela resumida. A altura h é 1/2 de gt ao quadrado. Então, quem é a altura? O texto nos diz que a altura vale 31,25. A altura h, 31,25. A gravidade é 10, então só substituímos. 10 vezes 1 é 10, dividido por 2 dá 5. Invertendo geral esta equação, ficamos com 5t ao quadrado igual a 31,25. t ao quadrado é igual a 31,25 dividido por 5, então t ao quadrado é igual a 6,25. Deixa eu ampliar um pouquinho mais para cá. Raiz de 6,25, o objeto, a pedra, vai levar 2,5 segundos para atingir o solo. Aí está a resposta do item A. Vamos para o item B. O item B diz o seguinte. A velocidade atingida, a velocidade escalar com que a pedra atinge o solo. Então, como ela está em queda livre, vamos dizer que a gravidade é igual a 10 neste ponto. Então, se a gravidade é igual a 10, basta substituir. Pegamos a função horária da velocidade e substituímos. Quem é a velocidade final? É o que queremos saber. Quem é a velocidade inicial? O corpo foi abandonado, vale 0. Quem é a gravidade? Vale 10. E o tempo é o que nós encontramos no item A. Cá está ele, ó. Ele levou 2,5 segundos para chegar ao solo, então aqui está o tempo, e aí, a partir desta equação, nós podemos chegar à conclusão que ele chegou ao solo com uma velocidade de 25 metros por segundo. Item C diz o seguinte. Qual a altura em relação ao solo em que a pedra estava 2 segundos após ter iniciado a queda? Então, vamos lá. Desculpa. Então, o objeto caiu. Aí o texto nos diz que nós queremos saber qual é a altura que ele estava em relação ao solo após ter iniciado a queda, 2 segundos. 2 segundos após ter iniciado a queda, então a gente recorre à mesma equação, substitui o tempo de 2 segundos e acha a posição em que ele se encontrava 2 segundos após o início. Então, você tem o seguinte, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 10, 40, 40 vezes 1 é 40, dividido por 2 é 20. Portanto, em 2 segundos, o corpo caiu 20 metros. Em 2 segundos o corpo caiu 20 metros. Quantos metros ainda faltava para ele chegar no chão? Então, 31 menos 20, faltavam ainda 11,25. Esta é a nossa resposta. A que distância estava o corpo 2 segundos após a queda? Então, 2 segundos após a queda, em relação ao chão, ele estava 11,25 metros. De onde saiu este valor? Daqui, da diferença de tudo isso é 31. Se ele caindo 20, falta quanto para chegar? 31,25 menos 20, 11,25. Aí está a resposta do item C. O item D, vamos fazer a leitura dele. O item D, aí está.
a distância que a pedra havia percorrido quando sua velocidade instantânea era igual a 15 metros por segundo. Para isso, nós utilizaremos a equação de Torricelli, cá está ela, e só substituímos. Quem é a velocidade final? O texto nos diz qual era a distância quando esta era de 15. Então, substituímos 15 ao quadrado. Quem é a velocidade inicial? O corpo partiu do repouso, portanto, velocidade inicial igual a zero. A aceleração da gravidade é 10, então ficamos assim. 15 vezes 15, 225. 2 vezes 10 é 20, vezes ΔS, 20 ΔS. Logo, substituindo, ficamos assim. Vamos colocar aqui um pouquinho de espaço. Lembrando, como o corpo está caindo, esse ΔS é a nossa altura H. Então, tanto faz você utilizar ΔS ou H de altura. Então, 20 ΔS é igual a 225. 225 dividido por 20 é a nossa resposta. Então, ΔS é igual a 11 metros,25, que era exatamente o valor que nós tínhamos encontrado no item C. Bem, pessoal, é isso aí. Está corrigido a atividade que nós passamos para casa. E agora vamos passar mais uma questão. É a questão de número 3, da página 55. Na próxima aula, nós iniciaremos corrigindo esta questão e iniciando um novo conteúdo. Até lá, abraço a todos, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Obrigado por ter ficado até aqui.